Vamos ver agora nesse vídeo o método de resolução, chamado de método resolutivo para equações de segundo grau, ou mais conhecido como fórmula de Bhaskara. Então esse método aqui é o que os alunos mais preferem utilizar para resolver. Por quê? Porque ele resolve qualquer tipo de equação de segundo grau, seja ela completa, seja ela incompleta, seja um trinômio quadrado perfeito ou não sendo um trinômio quadrado perfeito. Então vamos ver como que a gente aplica esse método resolutivo aqui e vamos ver alguns exemplos de aplicação. Então vamos ver para essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Então, esse aqui é um exemplo para uma equação completa e que não é um trinômio quadrado perfeito. Então, vão ter 3 passos para a gente seguir para aplicar esse método resolutivo ou fórmula de Bhaskara. Primeiro passo é verificar se a equação está na sua forma reduzida, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E se tiver, a gente vai identificar corretamente os coeficientes a, b e c da equação. Olhando para essa equação de exemplo aqui, a gente já verifica que ela está na forma reduzida. E os coeficientes A, B e C dessa equação são os números 1, que está escondido aqui, é o A, 5, que está na frente do X, que é o B, e 6, que é o número que aparece sozinho antes do sinal de igual, que é o C. Muito bem. Feito o primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que é calcular o que a gente chama de discriminante da equação, ou delta. Esse triangulinho aqui é uma letra grega chamada de delta. Então a gente vai calcular o que a gente chama de delta da equação. Como que calcula esse delta? A gente vai usar aqueles coeficientes a, b e c que a gente acabou de identificar dentro dessa fórmula aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Aconselha-se que nesse ponto aqui você coloque as informações numéricas que vão substituir essas letras aqui dentro de parênteses. Então vamos entender o que eu acabei de falar aqui, ó. O b vale 5, é o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, dentro do parênteses, vezes o c, que vale 6, dentro do parênteses. Então eu substituí o b por 5, o a por 1, o c por 6, porque são os valores de a, b e c para essa equação aqui. Agora eu tenho que fazer esse cálculo aí. Agora, quando a gente ensina a expressão numérica lá no 6º ano, a gente fala que tem ordem para fazer as contas. Primeiro a gente tem que fazer as potências e as raízes. No caso, eu tenho uma potência aqui. Então, eu vou calcular o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Depois eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Aí eu tenho que fazer essa multiplicação prestando bastante atenção à regrinha de sinais. Aí eu tenho um número negativo aqui. Sempre que eu tiver uma multiplicação e um dos fatores for negativo, o resultado da multiplicação vai ser negativo. Se eu tivesse 2 fatores negativos, o resultado seria positivo. E se os 3 fossem negativos, voltaria a ser negativo aqui. Então, no caso aqui, eu tenho só um fator negativo. Então, eu já sei que o resultado aqui vai ser negativo. Agora, como que a gente faz essa multiplicação? Ó, eu vou fazer essa multiplicação primeiro e o resultado que der nessa multiplicação eu vou pegar e multiplicar o próximo número aqui. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 6 dá 24. O delta dessa equação, então, é o resultado agora dessa conta aqui, ó. 25 menos 24, o delta vale 1. Muito bem, acabei de concluir o segundo passo. Aí eu tenho que prestar atenção a esse valor de delta aqui, ó. Eu vou ter 3 possibilidades para ele. Ou esse valor vai ser maior do que zero, que é o caso desse exemplo aqui, ou ele vai ser igual a zero, ou ele vai ser menor do que zero. Se ele for maior do que zero,
ou igual a zero, tem como eu continuar o processo. Se ele for menor do que zero aqui, o valor do delta deu um valor negativo, aí você acabou o seu exercício. Significa que aquela equação do segundo grau não vai ter solução dentro do conjunto dos números reais, que é o que a gente está trabalhando aqui. Como o valor de delta aqui for maior do que zero, dá para a gente continuar e achar as raízes da equação. Para achar as raízes, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. O valor das raízes é dado por menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta que você acabou de calcular aqui, dividido por 2 vezes o valor do a. Se o valor de delta for maior do que zero, você vai ter duas raízes, que a gente costuma chamar de x1 e x2. O x1 vai ser essa conta aqui com o sinal do mais. A gente é mais ou menos. Então a gente usa o mais aqui, faz o cálculo, acha uma raiz. Depois a gente faz o mesmo cálculo e usa o sinal do menos na fórmula. A gente vai fazer esse cálculo aqui e vai achar a segunda raiz. Então vamos calcular as raízes dessa equação. Menos o b. O b dessa equação vale 5. Então é menos o 5. Mais a raiz quadrada do delta. O delta vale 1. Então a raiz quadrada de 1. Dividido por 2 vezes o a. O a dessa equação vale 1 também. Em cima, menos 5 mais a raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. Faz a conta de cima, menos 5 mais 1 dá menos 4, dividido por 2. O resultado dessa divisão aqui dá menos 2. Eu acabei de achar uma das raízes dessa equação. Vamos achar a outra agora. Então eu vou repetir todo esse processo aqui. A única coisa que eu vou fazer é trocar esse sinal de mais por o sinal de menos. Então o resto das informações vai ser exatamente igual ao que eu acabei de colocar em cima. Com o tempo vocês vão perceber que dá para a gente dar alguns pulos no meio do processo. Mas no começo da resolução, eu aconselho que você faça o passo a passo, sem tentar reduzir o caminho, que senão você vai acabar se enrolando. Em cima deu menos 4 dividido por 2, e aqui vai dar menos 5 menos 1, dá menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então eu tenho como solução dessa equação aqui os números menos 2 e menos 3. Esse é o método resolutivo de equação para a equação de segundo grau, ou fórmula de Bhaskara. Vamos ver para mais um exemplo aqui. A equação agora é essa aqui. X ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Então eu vou colocar ela aqui no cantinho para ficar mais fácil a visualização. X ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Então vamos lá. Passo 1. Identificar os coeficientes A, B e C. Então o A vale 1, o B vale menos 12, o C vale 35. Eu consegui fazer a identificação porque eu já verifiquei que a equação aqui já estava na forma reduzida. Então passo 1, identificar os coeficientes. Passo 2, calcular o delta da equação. Para você ir gravando, nos primeiros exemplos, coloca a fórmula e depois faz a substituição, que é assim que você vai gravando essa formulinha aqui. B ao quadrado menos 12 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 35. 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12,
que dá 144. Nessa multiplicação aqui, ó, que é vezes, não é um sinal de menos, hein? Nessa multiplicação eu só tenho um número negativo, então eu sei que vai dar um resultado negativo. Faz essa multiplicação, com o resultado que der, você pega e multiplica esse próximo valor aqui. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 35 dá 140. Para finalizar o valor de delta, 144 tira 140, o delta vale 4. Delta maior do que zero, tem como continuar. Vamos para o terceiro passo, que é achar as raízes da equação. De novo, nos primeiros exemplos, coloque a fórmula para depois você substituir, porque é assim que você vai gravando o cálculo que você tem que fazer. Ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Como o delta é maior do que zero, eu vou ter duas raízes, que eu vou chamar de x1 menos o b, que vale menos 12. Olha a importância do parênteses aqui. É menos o valor do b, mas o b é negativo. Então, é menos o menos 12. Mais a raiz quadrada do delta, que vale 4, dividido por 2 vezes o a, que vale 1. Menos o menos 12 dá 12. O oposto do número negativo é o número positivo. Mais a raiz quadrada do 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 12 mais 2, 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, aqui tem a primeira raiz da minha equação. Vamos agora achar o x2. O x2 é todo esse cálculo aqui, apenas trocando o sinal de mais por menos aqui. Então, é menos o menos 12, menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. Menos o menos 12 dá mais 12, menos a raiz quadrada do 4, que é 2, dividido por 2. 12 menos 2 dá 10, dividido por 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Achei a segunda raiz da minha equação. As raízes, então, dessa equação são os números 7 positivo e 5 positivo. Lembrando que é uma equação de segundo grau, então ela pode ter até duas raízes. Vamos acompanhar mais um exemplo do método resolutivo de Bhaskara para essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 9 igual a zero. Então vamos lá, primeiro passo. Vou repetir a equação aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 9 igual a zero. Primeiro passo, identificar corretamente os coeficientes a, b e c, porque a equação já está escrita na sua forma reduzida. Então, o a é o número que está aqui na frente do x ao quadrado, o b é o número que está aqui na frente do x com o sinal junto, e o c é o número que aparece antes da igualdade e não tem o x junto. Então, o a vale 1, o b vale 3 e o c vale 9 nessa equação. Primeiro passo. Segundo passo, calcular o discriminante delta através desse cálculo aqui, ó. B ao quadrado vira 3 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c vira menos 4 vezes 1 vezes 9. 3 ao quadrado dá 9
essa multiplicação aqui, ó, só tem um número negativo, então ela vai dar negativo. Vou fazer o 4 vezes 1, que dá 4, e o resultado vezes 9. 4 vezes 9 dá 36. O valor de delta aqui, então, 9 menos 36, o delta vai dar menos 27. O delta deu um valor menor do que zero. O que isso indica para mim? Indica que dentro do conjunto dos números reais, essa equação aqui não vai ter solução. Por que não vai ter solução? Porque se eu fosse continuar o processo aqui, eu teria que trabalhar com a raiz quadrada do delta. Como o delta vale menos 27, eu teria que trabalhar com a raiz quadrada do menos 27. E dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada para números menores do que zero, números negativos. Então, quando você fizer a resolução pelo método de Bhaskara e o delta der um número negativo, você sabe que essa equação dentro do conjunto dos números reais não tem solução. Daí como que você indica? Você coloca que a solução é um conjunto vazio, ou seja, não tem solução, que pode ser indicado desse jeito ou pode ser indicado desse jeito aqui. Você abre e fecha chaves e não coloca nada dentro. Então isso aqui é a solução dessa equação, ou seja, ela não tem nenhuma raiz, não vai ter nenhum número que você vai substituir aqui, vai fazer esse cálculo e o resultado vai dar zero.